Bom, hoje vamos falar sobre o efeito fotoelétrico. Meu trabalho é composto por Yasmin e Gabriela Fulador. Introdução e explicação do que ocorre. O efeito fotoelétrico, ele é uma emissão de elétrons por uma placa metálica quando ela é exposta por uma radiação eletromagnética, neste caso. A luz de frequência é alta. Este efeito, ele pode ser observado quando a luz incide em uma placa metálica e arrancando, vamos dizer assim, elétrons dessa placa. Esse efeito, ele foi observado pela primeira vez, segundo o que eu li, por Henrik Hertz, em 1987. Mas esse feito foi conhecido e explicado melhor em 1905, por nada mais e nada menos do que Albert Einstein, o físico alemão. Uma curiosidade é que o Albert, ele ganhou o prêmio Nobel com o efeito fotoelétrico. Antes de explicar este feito, vou mostrar que toda a matéria é formada por partículas conhecidas como átomo. Os exemplos são nosso corpo humano, carros e bolas. São partículas de átomos. Agora vamos relembrar o que é um átomo. Ele é formado basicamente por subpartículas conhecidas como prótons, nêutrons e elétrons. E é este elétron que é arrancado da placa metálica no efeito fotoelétrico, produzindo eletricidade. Placa metálica. Nessa placa metálica, que é formada por átomos, a quantidade de elétrons livres é bem superior à de outros materiais. E esses elétrons livres, que são arrancados da placa, esses elétrons são responsáveis pela formação da corrente elétrica também. A quantidade de elétrons livres é bem superior à de outros materiais. Os elétrons livres é esse que eu deixei em azulzinho. E os átomos são essas plaquinhas. Foi uma forma que eu achei de explicar essa parte. A luz é formada por partículas conhecidas como fóton. Essas partículas têm origem quando os elétrons são excitados e obrigados a mudarem de camada. Assim, nessa troca de camada, tem origem aos fótons. Devemos lembrar também que a luz tem comportamento dual. Ora se comporta como partícula, ora se comporta como onda. A sua interação no efeito fotoelétrico é como partícula. Agora, com maior compreensão do átomo e de como se forma a corrente elétrica, fica mais fácil de explicar o efeito fotoelétrico. O mesmo se dá quando uma incidência de luz com alta frequência atinge uma placa metálica, arrancando dela elétrons livres que poderá ser utilizado como trabalho. Bom, com base no efeito fotoelétrico, foi desenvolvido componentes eletrônicos para serem usados em grande escala, como é o caso desse componente, o diodo fotoelétrico, ou fotossensível. Bom, o diodo é um componente eletrônico que permite a passagem da corrente elétrica somente em um sentido. Uma analogia simples que podemos fazer é comparar um diodo a uma válvula que só deixa a água fluir em um sentido, ou seja, o diodo faz a mesma coisa com a corrente elétrica. Agora eu vou falar um pouquinho das aplicações do efeito fotoelétrico no dia a dia. O efeito fotoelétrico, ele pode ser encontrado em portas de shopping, pela abertura automática, a partir dos sensores fotoelétricos. A iluminação de rua também, por sensores fotoelétricos e sistemas de alarme. E foi esse o nosso trabalho.